vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Muito bom, muito bom, muito bom, irmãos. Vamos ainda cantar A Lei do Senhor é Perfeita e Restaura a Alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar esse cântico. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado.
são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá nesse momento de chegarmos aqui na Tua casa para louvarmos, bendizermos o Teu nome, porque só Tu, Senhor, é digno de todo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pela chuva que cai, te agradecemos, Senhor, pelo dia, esse dia que é Teu dia, Senhor, o dia em que Tu ressuscitaste dentro dos mortos. Mas, Senhor, nós chegamos aqui para te dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tão grande salvação. Obrigado, Senhor, também pela saúde suficiente que o Senhor deu a cada um dos irmãos aqui, que fez possível, Senhor, a nossa chegada para te louvar, bendizer, ouvir da tua palavra. Por isso, Senhor, também pedimos pelo pastor Janda, que vai nos trazer a tua palavra, que o Senhor possa ser com ele, Senhor, guardando, protegendo, guiando em tudo, para que o teu servo possa mesmo trazer a tua palavra, que possamos ser alimentados, Senhor, edificados para andarmos no teu caminho, fazendo a tua vontade. Assim, Senhor, todo o trabalho que vai ser feito, essa nova semana, entregamos tudo nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, muito obrigado. É bom estarmos na casa do Senhor, louvando o Senhor. Nós estamos com os trabalhos, né, durante a semana, os irmãos já sabem. Na terça-feira nós temos aquele estudo bíblico com a vida do Senhor Jesus Cristo, em ordem cronológica, ou mais precisamente a harmonia dos evangelhos. E nós agradecemos a Deus, o nosso irmão Uris e Ali, né, eles chegaram bem, chegaram hoje, e se Deus quiser, terça-feira vão estar conosco aqui às 8 horas também. Tá, então na quarta-feira nós temos o culto ali em Cuba, né? Nós estamos estudando lá o livro de Apocalipse. Então todas as quartas-feiras, às 20 e 30 horas, nós nos reunimos ali. Na quinta-feira sempre temos ali a visita em Serpa, onde visito a irmã Aninha e depois saio com o irmão Joaquim Bulha, a irmã Mariana, indo assim lá para Vales Mortos para fazer o culto lá com a nossa irmã Rosinha. E à noite é aqui, o nosso culto de oração, às 20 horas. O pastor Janda sempre está trazendo para nós uma meditação nos milagres de Jesus. Então, sempre temos esse período de meditação antes de entrarmos no período de oração. No sábado tem com as crianças, né? O pastor Jander, a Rebeca, o Josué, a Mariana, estão todos assim envolvidos nesse trabalho com crianças, primeiro ali no bairro do Pelame, mas também um outro ponto agora, pastor Jander, irmã Rebeca, o irmão Álvaro também. O número está muito bom. E estamos orando também, né, por esse novo trabalho lá, que o Senhor Deus possa estar abençoando, abrindo as portas, guiando, assim, o pastor Jander, a irmã Rebeca, assim, tudo. Aí, à tarde, tem aqui, com as crianças, 17 horas, com os descobridores, né, no sábado. Sim. Não. Sim, à tarde, né? Tá bom, tá bom. Não vai ter no próximo sábado, não vai ter à tarde. Muito bem. E aí, domingo, né? Pela manhã, às 11, e esse culto que nós temos agora à tarde. Certo? Os irmãos, não esquecem, lá na nosso culto de Páscoa vai ser lá para o dia 20. Se eu não me engano, 20 é um domingo, né? Geralmente nós temos a ceia do Senhor, e naquele dia também vamos estar falando sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, que não é coelhinho, que não é ovo de coelho, mas é o cordeiro que foi imolado, que foi morto em prol do seu povo.
Tá bem, irmãos. Então, essas são as notícias, né, que nós temos. Vamos ainda louvar o Senhor com mais um cântico antes de nós passarmos a palavra para o pastor Jander. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Vamos cantar esse cântico. Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotado. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bem poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Que maravilha. Pastor Jander, pode chegar. Boa tarde, irmãos e amigos, aqueles que nos assistem também. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, Gênesis 3, 1. Já passamos, então, por 2 capítulos aqui agora do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, das Escrituras. E agora nós vamos para um triste relato, né? O dia fatídico aqui que aconteceu com o homem. Então, Gênesis 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Apenas esses 7 versículos, se Deus permitir, nessa tarde. Então, diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui na Tua casa. Fala conosco nessa tarde. Esteja mesmo sendo o nosso professor. Que Teu Santo Espírito possa mesmo interpretá-la e me livra do erro, de heresias e que realmente as verdades da Tua palavra possam ser ditas e transmitidas nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, irmãos, esse é um triste relato, talvez. Tem vários, a Bíblia tem vários trechos tristes nesse sentido. A gente até, talvez alguém tenha uma figura romântica da palavra de Deus, de que tudo aqui parece um paraíso, né? Mas temos trechos tristes, sim. E esse aqui, digamos, é o que inaugura a realidade que hoje nos encontramos. Talvez é o trecho aqui mais infeliz de toda a Bíblia e, ao mesmo tempo, talvez seja, não tem como a gente dizer, bater o martelo nisto, mas talvez seja o texto que dá o motivo de termos as Escrituras em nossas mãos hoje, como nós temos agora. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido ao Senhor, não seria necessário Jesus ter vindo. Não precisaríamos de um Salvador. E nós sabemos que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para quem? Para Cristo, o Messias. Sem pecado, não seria necessário Deus enviar seu Filho ao mundo. Até talvez alguém tenha o pensamento de que, olha, já que Adão e Eva pecaram, Deus teve que achar uma solução. Aí, poxa, né? Adão e Eva correram aqui na desobediência, desobedeceram a ordem do Senhor, se rebelaram contra ele, e agora Deus teve que achar um quebra-galho para ajeitar as coisas entre o homem e Deus. Aí, olha, agora é o jeito, ter que enviar meu filho para morrer pelo... Não. Também sabemos pelas Escrituras que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A gente não consegue mensurar o conhecimento de Deus, toda a sua sabedoria, a sua onisciência naquilo que tudo ocorre, mas tudo já estava pré-estabelecido, Deus sabia de todas as coisas. E aqui está esse trecho que nós vamos estudar aqui agora. Antes da gente entrar até na exposição do texto, nós vemos que muitas pessoas, até que se dizem cristãos, acham que aqui é uma parte alegórica. Ou seja, é uma história, não aconteceu de fato. É algo metafórico, porque é impossível levar a sério, por exemplo, a narrativa de que um animal falou. No caso aqui, a serpente, que a gente acabou de ler. Então, é triste a gente falar, mas até pessoas que se dizem crentes acham que isso aqui não é metafórico. É algo, uma alegoria, é algo que não dá para levar a sério. Adão e Eva são metáforas, são mitos, são lendas lá do Antigo Oriente que, calhou de nós termos aqui, mas é importante seguirmos o exemplo, entendermos qual é a lição de moral, qual é o motivo de estar escrito aqui. Mas não aconteceu de fato isso aqui. E é importantíssimo nós crermos que
aconteceu conforme as Escrituras nos mostra aqui. Ah, pastor, mas o senhor acha que realmente o animal fala? Seria possível a serpente, o animal, falar? Está escrito, não está? Você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou, como alguns acreditam, que ela só contém a palavra de Deus? Tem coisas escritas aqui que realmente, né, não é de Deus, não foram coisas que Deus fez. Não, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Claro, temos que ver aqui o que é literal, o que é alegórico, o que é alegoria, mas devemos crer que isto aqui é literal. Até estava ouvindo um pastor pregando, e ele dizendo, olha, se para um crente é difícil acreditar aqui, quão difícil é acreditar em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Acho que é mais difícil eu crer que Deus criou todas as coisas do nada do que acreditar aqui. Porque se você acredita em Gênesis 1:1, aqui é fácil, né? Mas devemos acreditar, sim, que isto aqui ocorreu como está escrito. Nós temos algumas provas, tanto no Novo Testamento, palavras de Jesus, que atestam isso. No estudo passado, por exemplo, vimos palavras de Jesus citando Gênesis. Por exemplo, Mateus 19, versículo 4. Jesus diz assim, então respondeu ele, Mateus 19, 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vimos isso no estudo passado, Gênesis 2. Versículo 6 de Mateus 19. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Paulo, mais na frente também, ali na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas lá na frente, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, aí ele vai ser bem mais claro. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo usa o exemplo ali do engano que a serpente trouxe para Eva, para a mulher, para dar um exemplo ali para a igreja de Corinto. Colocando aqui como esse relato de Gênesis, é verossímil, aconteceu mesmo. E cuidado para não acontecer com vocês também, o que aconteceu lá com Eva, que aconteceu de verdade, né? E aí, eu vou usar aqui um texto que eu vi, um pregador, os irmãos conhecem, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. É interessante a conjuntura que ele faz, né? Eu vou citar aqui para os irmãos. Por exemplo, se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Se não houve queda, o homem não é pecador. Se o homem não é pecador, ele não precisa de um Salvador. E se não precisa de um Salvador, então a vinda de Cristo e sua morte foram em vão. Então, é uma linha de pensamento válida, né? Para acreditarmos realmente que tudo isso aconteceu. Bem, dito isso, vamos expor o texto então, né? Vamos estudar o texto. Gênesis 3:1. Só uma pausa, né? Eu sei que a Manu estuda, tem a Amanda também que estuda, então, por que é importante a gente saber isso? Porque isso na faculdade é muito difundido. Esses pensamentos, a filosofia, a sociologia, a antropologia, então vai tudo discorrer isso. O homem veio de um animal, né? E aí foi se desenvolvendo, né? Adaptando, até chegar o homem sapiens, né? O homo sapiens que nós temos hoje, o pensador agora, né? E aí você sabe que, como você pode, né, refutar à luz das Escrituras? Então, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito,
disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A serpente, irmãos, lá no Antigo Oriente, era interessante, tinha um símbolo até de dualismo, sabe? Dualidade ali. Tinha a proteção do mal e, ao mesmo tempo, era visto como um animal sagaz, até como o próprio Moisés escreve. Era também símbolo ali de fecundidade. Tinha uma deusa em Canaã que simbolizava a fecundidade, a fertilidade. Simbolizava também a vida eterna por causa da troca de peles. Então, ali aqueles povos ali da antiga Mesopotâmia, ali Egito, Canaã, Palestina, acreditavam nessas coisas e colocavam tudo isto debaixo do símbolo da serpente. E Moisés está escrevendo para o povo que era familiarizado com isso. Era familiarizado com a cultura egípcia, com a cultura cananita. Então viam a serpente, a cobra, como isto. Para outros povos era símbolo do mal, do caos, era a antítese do bem, fazia parte do equilíbrio do cosmo, né? A serpente. Então existiam os deuses da vida, os deuses do bem. Por outro lado, a serpente era um desses deuses do mal, que era a antítese do bem. Então ficava nesse eterno equilíbrio. O mundo, né? Sem ele, o mundo desmoronava porque causava esse equilíbrio entre o cosmos. E aqui Moisés apresenta esse animal como uma criatura de Deus, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É uma criatura de Deus, não é uma antítese, não é uma força que rivalizava com Deus. E nós já vimos isso lá desde o início de Gênesis 1. Não era alguém que rivalizava, não era o oposto de Deus, que mantinha a balança da vida em equilíbrio. Não, não é isto. Né? Não é isto. Deus é o único Deus verdadeiro, é o único Senhor. Não existe Deus além dele. Não existe. Não existe. Então, não existe nada disso de equilíbrio. Ela é apresentada como um animal. E ele fala aqui, Moisés, que era um animal sagaz. E faz até um jogo de palavras, se você ver o final do capítulo 2, estavam nus, no último versículo do capítulo 2, é o versículo 25 do capítulo 2. A descrição do homem e da mulher é: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E aí começa o capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais. Não dá para a gente fazer esse jogo no português, o jogo de palavras. Mas o homem, no seu estado perfeito, um estado santo, criado por Deus, estava nu, né, na sua questão da pureza. Né? Não tinha dolo, não tinha culpa. A serpente já era sagaz. Então, tinha esse jogo de palavras. E ele cita que era um animal muito inteligente. E não foi classificado, por exemplo, aqui por Moisés, como um animal que rasteja. Se você for ver no Gênesis capítulo 1, Deus criou os animais selváticos, os animais que rastejam. Né? Aqui a serpente não foi classificada como um desses animais que rastejam. Um réptil, né? um anfíbio desse tipo. Né? Eu sou ruim de biologia, então não entendo, Amanda, muito. Mas não foi classificada dessa forma. Foi como um animal selvático. A gente não tem como a gente falar aqui, olha, a serpente voava, a serpente andava, a serpente... Uma coisa a gente tem certeza, ela não rastejava como ela rasteja hoje, porque nós temos aqui a narração de como aconteceu para ela rastejar. Mas Moisés colocou ela aqui como um animal selvático. Era um animal diferente de todos aqueles que estavam ali no jardim, um animal muito inteligente, sagaz, diferente a descrição. E o fato maravilhoso dessa narrativa, dessa descrição da serpente, é que esse animal fala e tem
não só a capacidade de falar. Por exemplo, o papagaio, se treinado, ele consegue repetir aquilo que a gente fala, né? De tanto ele escutar, ele reproduz o mesmo som. Né? Olha, o papagaio fala, mas a serpente aqui, ela não apenas fala, mas ela tem uma capacidade de raciocínio, de formar um pensamento. Claro que por trás disso está o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, que usou isto para para tentar aqui a mulher. Mas eu acredito, isso é algo particular, né, que eu acredito que até Satanás escolheu esse animal para, né, fazer ali, usar ele para fazer a sua vontade, porque era um animal diferenciado. Um animal mesmo sagaz, inteligente ali, naquele contexto que Adão e Eva estavam. A outra coisa, irmãos, que a gente pode tirar desse texto é que, como até as populações antigas acreditavam, né, como eu falei, o mal, assim como o bem, eram coisas eternas. O bem era eterno, o mal é eterno. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui que o mal entrou no mundo através da criatura, uma criatura feita ali por Deus. Ou seja, não é eterno. Não é eterno. Teve um início, um começo aqui nesse mundo, esse mal. E aí, daí por diante, até nas Escrituras, a gente consegue ver essa figura da serpente, do dragão, sendo atribuída a Satanás, o diabo. Vamos ver alguns aqui. Números 21, 6 e 7. Números 21, 6 e 7. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Era ali mesmo o castigo de Deus, enviar as serpentes ali, porque estavam num estado de desobediência ao Senhor, falando mesmo mal contra o Senhor. Isaías 27:1. Isaías 27:1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, que matará o monstro que está no mar. Mais outro, Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Dando aí o dragão, um modo de serpente ali para Satanás. Apocalipse 22. Apocalipse 22. 22. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, veja, essa figura ficou marcada. Então, representando o inimigo de Deus, o inimigo dos santos, Satanás, por causa ali de Gênesis, desde o princípio, aquele animal sendo usado por Satanás para mesmo fazer com que tentasse o homem e a mulher, no caso aqui, a Eva. E aí, irmãos, falar qualquer coisa além disso, né, você pode acreditar, ter suas convicções. O próprio judaísmo tem também suas convicções a partir desse texto. Mas aí você começar a criar doutrina a partir de certos versículos, já fica algo muito perigoso. E aí tentar explicar algo que a nós não está explicado, e aí eu caio no versículo que eu aprendi desde criança com a minha mãe, quando eu fazia uma pergunta muito difícil, aí ela não sabia responder, que é Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre
para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, pastor, mas como é que era a serpente, né? Ela soltava fogo pela boca, ela voava, andava, eu não sei. As coisas encobertas vão ficar encobertas, ao Senhor pertencem. A nós cabe cumprir aquilo que está na lei e ver os exemplos e não cair nos mesmos erros, tentar mudar a nossa vida. Tá bom? Então, eu não vou aqui entrar em teorias e especular, inventar alguma coisa. A gente vai ver o texto naquilo que ele está, tá bem? Voltando ao texto, então, Gênesis 3, 1. Vamos lá. Então, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A gente começa a ver, irmãos, um caminho traçado de como se dá uma tentação, né? Satanás, a primeira coisa, Satanás veio e utilizou alguma coisa. Utilizou ali um ser inteligente, sagaz, né? Usou ali o raciocínio para poder justificar ali uma rebelião, uma rebeldia, fazendo com que começasse a ter algum sentido na mente, né? Então, usou algo. Também ele usou ali alguma coisa. Satanás começou a contradizer a ordem de Deus, começando a falar algo que até concordava com as coisas que Deus havia falado, a ordem. Só que ali começou a jogar uma dúvida, né? Gênesis 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva, então, ela começa a reproduzir aquilo que o Senhor tinha falado. A ordem que Deus disse, olha, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu imagino, irmãos, até algumas pessoas acreditam assim que ela acrescentou a ordem. Se você quiser ver qual foi a ordem de Deus, então abra em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Só foi não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem do Senhor foi não comer. Aqui a Eva colocou, olha, dele não comereis, no versículo 3, nem tocareis nele para que não morrais. Ela deu uma acrescentada na lei que o Senhor tinha falado. Ela acrescentou uma ordem que Deus não tinha dado. Talvez ali foi para conservar mais assim, olha, a gente não pode comer, então não vamos nem tocar nisso aqui para não cair em tentação, nesse sentido, né? Ou foi algo mesmo deliberado, não comer, não tocar também, acrescentando algo que o Senhor tinha falado. Mas uma coisa estava certa, ela sabia a consequência da desobediência. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso ela tinha na mente dela, né? Não vamos morrer, porque a gente não vai comer, provar desse fruto. E aí nós temos outros passos da tentação. Veja, Satanás vem, usa ali alguma coisa para chamar a atenção, usa do fruto proibido. Agora o terceiro, a Eva caiu na tentação, mesmo sabendo, tendo na mente a ordem de Deus. Não era algo que a Eva não sabia. Não era algo que Eva não sabia. A gente vê Deus dando a ordem para Adão, falando a ordem, citando a ordem para Adão. Adão, pelo visto aqui, pela resposta da Eva, ficou sabendo, Adão passou para Eva. Mas mesmo assim,
não teve jeito, né? Mas, mesmo assim, a Eva tinha a lei de Deus, a ordem de Deus na sua mente. Era conhecido por ela. A quarta coisa, a Eva acrescentou algo à palavra de Deus que talvez até dificultasse a obediência a ela. Veja, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, dos fariseus. Jesus até mesmo fala, olha, vocês colocam sobre si tantas coisas, tantas leis, que nem mesmo vocês conseguem, né, cumprir aquilo que vocês dizem. De tanta lei, de tanta coisa. Colocou algo que Deus não tinha ordenado, era muito, né, carregado, muito pesado as leis que eles impunham. Nem mesmo eles não entendiam a ordem do Senhor, a lei de Deus dada a Moisés, e colocavam coisas superficiais para cumprir. Talvez a Eva também caiu na mesma coisa. Colocou um peso que, na verdade, até dificultou a ordem. Nem tocar, né? Sua mente talvez estava ali ludibriada por outro pensamento, mesmo sabendo a ordem original do Senhor. Gênesis 3:4. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui nós temos o ponto-chave da contradição da ordem de Deus. Porque a serpente coloca ali uma pergunta, inicia com uma pergunta. Olha, é certo que Deus disse que vocês não podem comer? E aí depois ela afirma, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás, nesse ponto, ele coloca dúvida e começa a aguçar a vontade da Eva, ao mostrar, veja, um lado bom na desobediência ao Senhor. Começa a colocar dúvida, mostrando que, olha, isso que é proibido é muito bom. É muito bom. É interessante que aqui o Satanás começa a pintar, começa a mostrar um Deus restritivo, um Deus mau, um Deus que realmente não quer o melhor para os seus filhos. Veja, olha, vocês não vão morrer, porque quando vocês comerem, os seus olhos vão abrir, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Né? No final, esse Deus que criou vocês, aí, ó, ele não quer o melhor, não. Ele tá escondendo a joia. O melhor ele está escondendo de vocês. Só que é interessante como o Espírito Santo inspirou Moisés. Só é voltar atrás, nos 2 primeiros capítulos, vemos um Deus totalmente diferente mostrado por Satanás. Vemos um Deus que criou todo um ecossistema para, no fim, entregar ao homem e à mulher. Esse mesmo Deus deu um propósito para o homem, deu um trabalho para ele. Olha, eu não vou lançar um homem para ele ficar coçando a cabeça, cair no tédio, né? É muito bom ficar sem fazer nada, mas fique aí 100 dias, um ano. O homem precisa de um propósito. E não foi o homem que achou um propósito da vida, foi Deus que deu para ele um trabalho. Fez um jardim magnífico com todas as delícias e belezas que o homem poderia imaginar. Não tinha nada que ele pudesse sentir falta. Supriu a necessidade de uma companheira para o homem. Fez aquele ser tão belo que a gente falou, né? A Eva, a perfeição de Deus ali, tanto para ser a sua companheira, como também os dois terem prazer no relacionamento. Que mais o homem poderia querer? Além do mais, colocou ali a árvore da vida, que cura, né? Que desse a vida para ele viver e usufruir de tudo aquilo para sempre. Além do mais, irmãos,
Deus, a ordem dele, olha, Adão, estou colocando você aqui no jardim e olha, de toda árvore do jardim você pode comer. Só de uma que não podia. Só de uma. De todas podem. De todas. E nós já vimos também que o problema não era o fruto da árvore, né? Não é que a árvore era má, mas o problema era desobedecer à ordem de Deus. Não era que o fruto era envenenado, tinha uma porção mágica do diabo lá, não era isso. O problema está na desobediência. E Deus disse, olha, vocês podem comer tudo, tudo que vocês quiserem está aqui para vocês. E no final, irmãos, nós vemos que Deus visitava, nós vamos passar, mas Deus visitava o homem para ter comunhão com ele. Eu imagino ali, e nós já falamos sobre isso, em toda a Escritura nós vemos Deus dizendo para o filho ouvir a instrução do pai, né? Imagino esse pai perfeito que é o Senhor, todos os dias vindo, ensinando. O homem quer conhecimento. Qual é a melhor fonte do mundo para adquirir conhecimento, senão do próprio Criador de todas as coisas, do próprio Deus? Quer adquirir conhecimento? Está aqui, ó, o fruto. Deus está escondendo, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Não. Deus ia lá, conversava, tinha uma comunhão com eles. O homem e a mulher tinham tudo, mas mesmo assim, o egoísmo, até a rebelião, a rebeldia contra as ordens de Deus, foi o que prevaleceu. Todas as evidências da bondade do Senhor não foram suficientes para impedir a desobediência, irmãos. Isso é algo triste, porque às vezes a gente age também assim. Temos tantas evidências da bondade, da fidelidade de Deus para conosco, para com a nossa família, cuidando, mesmo a gente não merecendo. Mas Deus é tão bondoso, cuida da gente, nos deu, em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus. Depois, né, as outras coisas, aí você coloca saúde, trabalho, estudo, família, casa, carro, enfim, você pode botar o que quiser, né? Ninguém passa fome assim, né? Mas na medida Deus tem dado tudo, mas mesmo assim, desobedecemos a Ele, pecamos. Né? Chega ao ponto do homem até blasfemar contra Deus. Mesmo tendo todas as evidências da sua bondade. E aqui tem o quinto e o sexto passo do caminho da tentação, né? Desqualificação, contradição da ordem de Deus. É certo que não morrereis. E o sexto passo, a mistura da verdade com a mentira. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Né? Uma mentira ali vestida com uma verdade. Deus sabe que seus olhos abrirão. Né? Seus olhos abrirão. É como se fosse algo bom, né? Porque Deus sabe que os seus olhos abrirão, dizendo que isso era bom. Acho que, na verdade, o conhecimento vindo de uma fonte má não é bom. Não é bom. Depois ele fala, sereis como Deus. Sereis como Deus. E é na história do homem também. Tanto nas Escrituras, como até hoje, nós temos aí os ditadores querendo ser iguais a Deus. Acham que tem todo o poder. E a gente começa a ver isso desde o princípio. Desde o princípio. Eva caiu com essa promessa. Sereis igual a Deus. Sendo que ela já era, né, o ser ali tão importante. Né? Sois deuses, o salmista fala, e Jesus até fala lá em João. Né? Mas você vai ver, por exemplo, a geração de Noé, homens valentes. Abra Gênesis 6, versículo 1. Homens valentes, varões de renome, que na verdade eram pessoas cruéis, viviam suas vidas desregradas, afrontando a Deus. Gênesis 6, 1. Diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra,
e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aqui muitos acreditam que eram demônios que tiveram relações sexuais com mulheres. Eu não acredito dessa forma, eu acredito que, na verdade, a linhagem de Sete se misturou com a linhagem de Caim, e aí começou a dar nisto, né? Versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Não é que eles eram valentes e tal, né? Não, eram pessoas que viviam suas vidas desregradas, afrontando o Criador, afrontando a Deus, né? E aí chega no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Achavam, né? Deuses pisando na terra. E Deus os podou, destruiu o mundo por causa da sua maldade. Logo em seguida, temos ali a geração da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Olha o que eles falaram, versículo 4, Gênesis 11, 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ah, quer dizer que o homem agora pode afrontar Deus, tem que ter o nome lá em cima, vamos construir essa torre, afrontando o Senhor mesmo, descumprindo a ordem de Deus para espalhar pela terra. Mais tarde, até nós vemos Moisés, o próprio escritor, escrevendo e relembrando a lei para o povo, em Deuteronômio 32, a partir do versículo 15, Moisés até indicando, dizendo, olha, isso que vocês adoram, achando que vocês vão ter benefícios para si, são demônios. Versículo 15. Moisés vai falar ali todos os benefícios que o Senhor Deus fez pelo povo de Israel. Um povo que não era nada. E do nada, Deus os libertou e estavam ali prestes a entrar na terra prometida. E aí Moisés disse, olha, mas engordando-se o meu amado, deu coices. É como se o Senhor estivesse falando isso sobre Israel, né? Sobre o povo de Israel. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, achando que era algo. Que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Achou que era já, não precisamos mais de Deus. Né? Somos um povo forte. Saímos do Egito ali, tá, Deus nos tirou, mas agora vivemos aqui, somos muito fortes. Versículo 16. Com deuses estranhos, o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Interessante, né? A gente acha que, não, mas sacrificaram a ídolos, mas Moisés é bem claro. Não, sacrificaram a demônios. Né? E aí nós temos, irmãos, vimos aí a geração passada, mas até hoje nós vemos aqui o homem querendo ser algo, né? Querendo ser Deus. Romanos 1, capítulo 20. Um texto conhecido, que a gente já leu bastante, mas diz aí, porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criados. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque Deus se revela através da sua criação como poderoso, o Deus Criador. Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos. Tendo conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aí é que está. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Adoram criaturas ao invés do Criador. Adoram homens em lugar do Criador. E até hoje, irmãos, nós temos aí tantos ditadores, né, querendo, se achando deuses. Temos ali na Coreia do Norte um que acha que é, né, acha que ele tem certeza que ele não é, né, mas ali faz com que o povo o veja, o adore como um Deus. E tantos outros que mesmo tentam ao Senhor, né, querem mesmo viver como verdadeiros deuses. Versículo 6 de Gênesis 3. A serpente, então, ali convence a mulher com as suas palavras: sereis como Deus. E aí vem o triste relato. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Como a gente já falou anteriormente, né, a mulher viu tudo de bom, entre aspas, que enganosamente aquele fruto poderia oferecer. E viu ali e comeu. Todas as coisas que ela achou de bom naquela árvore, só é você voltar, vendo que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para tal entendimento, todas essas três coisas Deus já havia suprido para o homem e para a mulher. Fez todas as coisas belas, mas aquilo ali era mais agradável aos olhos, né? Boa para se comer. Será se não havia outra coisa gostosa, deliciosa para comer ali? Eu tenho, né, certeza que talvez sim. Certeza que talvez sim, né? Não estava lá, mas Deus supriu tudo para eles comerem. Era boa para dar entendimento. Poxa, Deus falava com eles. Deus visitava todos os dias. Quem melhor para ser o professor, o explicador deles? Mas não, a árvore era melhor. E aí nós vemos, irmãos, o apóstolo João citando justamente isso, né? Fazendo, eu acredito que ele escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, pensou justamente nesse trecho. 1 João 2,15. João fala: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, é gostoso, né? É gostoso o fruto. O desejo da carne também é muito gostoso. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos por ver algo belo, a soberba da vida, né? Aquilo que você quer, a soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. E é o que vemos ali com a Eva, né? Tudo aquilo ali que ela estava desejando, vendo, cobiçando, não era pertencente ao Senhor, mas estava indo contra a vontade de Deus, contra a palavra, a ordem de Deus. E aí no versículo 17 de 1 João 2, ele vai falar: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, é diferente. Permanece eternamente. O homem naquele dia morreu. Mas fazendo a vontade de Deus, permanece para sempre. E aí nós temos o sétimo passo
da queda para a tentação, né? Que foi desejar ardentemente uma coisa proibida por Deus. Achar falsos motivos, achar pretextos para poder cometer desobediência contra Deus. E isso é fato, irmãos. Não que eu não peque mais agora, mas sendo mais jovem, a gente começa a pensar em coisas para justificar uma desobediência, por exemplo, contra o pai e a mãe, né? A gente começa a formar pensamentos aqui, olha, o pai e a mãe não deixou ir para a chuva. Ah, mas é porque eu vi uma sombrinha aqui, e aí eu peguei, achei que podia usar para ir para a chuva com a sombrinha aqui e tal. Mas no final é desobediência contra Deus. E a Eva, né, achou que era muito bom, achou lindo o fruto, queria ser igual a Deus, né? E aí, no mesmo versículo, nós temos outros passos também. O ato propriamente dito. Pegou do fruto, comeu, mas não apenas isso. Não apenas isso. Não foi só ela que cometeu esse ato de rebeldia, essa desobediência, mas ela trouxe junto o seu marido. Ela arrastou consigo outra pessoa, o Adão. E o nono passo, o oitavo é cair na tentação, e o nono é trazer também quem está próximo, trazer junto consigo para a queda. É interessante que na teologia judaica, eles culpam muito a mulher, nesse sentido de, olha, a mulher é um ser mais indefeso, uma mulher que é mais propensa a ser enganada, o sexo feminino é mais fácil de se ludibriar, de enganar, né, do que para o homem. Mas até as escrituras mesmo já cortam e já acabam com esta falácia. Se você for ver em Romanos capítulo 5, até o texto que a Rebeca leu hoje, Romanos 5,12, o apóstolo Paulo é bem claro em colocar a culpa em quem é de direito. Eva foi enganada. Eva foi enganada. Mas o culpado do homem hoje, né, da raça humana ser pecadora, é justamente o homem. Veja Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Dando a culpa ali para o homem, para o Adão. Mais na frente, 1 Coríntios 5, 21, 22, Paulo vai dizer também, olha, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então veja, Deus criou primeiro o homem. Está aí o fato, o motivo pelo qual ele é culpado da raça humana hoje ser pecador. Né? Cristo Jesus, o Espírito Santo envolveu Eva. Eva era pecadora, assim como todos nós humanos. Mas Cristo não tinha a semente do homem, o sêmen. Não foi concebido a partir de formas naturais, do sexo. Mas foi divinamente ali, aquela semente foi colocada ali pelo Espírito Santo e ela assim concebeu. Não teve, né, a semente do homem, não caiu em pecado. Por isso que ele é apto para ser o Salvador. Né? Cumpriu todas as coisas sem pecado. E por isso que ele está dizendo aqui, olha, o pecado veio por um homem que não conseguiu cumprir a lei de Deus, a ordem de Deus. Mas o outro Adão, o segundo Adão, Cristo Jesus, esse sim, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e em nenhum momento pecou. Então, ele pode mesmo perdoar os nossos pecados. Mas a culpa, então, está em Adão. E aí nós temos o chamado, né? Nosso representante federal,
Assim como Cristo é, em nós, hoje, somos justificados em Cristo Jesus, porque Ele nos representa, mas também, por outro lado, na nossa natureza carnal, nosso representante federal, o Adão, uma vez que ele caiu, toda a sua descendência também é caída. Voltando para Gênesis 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No final, ela viu que realmente os seus olhos se abriram, mas acabou vendo que não era assim como a serpente havia falado. Não era bom esses olhos abrirem. Pelo contrário, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O contrário, né, que eles antes não tinham vergonha, não tinham culpa, não tinham pecado, andavam nus. Agora já existe, né, o avesso, né, o avesso. Tudo agora está vindo. Culpa, vergonha, temor. E tudo isso sobreveio por causa da desobediência contra o Senhor. E aí, logo em seguida, de forma bem inútil e pobre, tentaram esconder tudo isto, cosendo folhas, folhas, né, de figueira para fazer alguma vestimenta para cobrir a sua vergonha. Mas veja, pecaram contra o Senhor, desobedeceram e tentaram ajeitar as coisas inutilmente, usando material pobre, folhas que, né, rasgam, são frágeis, secam, estragam, apodrecem, é difícil, não dá para esconder as coisas ali, de fato, de verdade. Isso mostra que o homem, por si só, não consegue ajeitar a sua situação espiritual com Deus, né? Ele pode fazer boas ações, pode ser um bom cidadão, um bom pai de família, um bom marido, mas nada do que ele fizer vai ser suficiente para cobrir a sua culpa perante o Senhor, para cobrir a sua vergonha perante Deus. Ele é culpado das suas ações. Ele é culpado das suas ações. E nós vamos ficar por aqui, mas no final, irmãos, nós estamos vendo aqui a história da tentação aqui da Eva, da mulher que foi enganada. Mas o que a gente pode tirar disso, né? Algo principal. Todos nós somos tentados, não é verdade? Todos nós somos tentados. A questão é como nós agimos perante a tentação. Como nós agimos? Como você age perante a tentação? A primeira coisa que Eva deveria ter feito, e para mim é fácil falar, mas eu devo seguir também o que eu estou dizendo. Mas a primeira coisa que era para Eva ter feito foi o que José fez. Vem cá, animal fala? Estranho, eu vou dar no pé, eu vou correr. Começou um papo estranho, o que eu estou fazendo perto aqui, né, da árvore? O que eu estou... Não dá brecha para o inimigo. Eva deixou-se se envolver aqui pela situação, começou a ter um diálogo com o próprio inimigo de Deus, com Satanás. E aí caiu na tentação. Não teve forças mesmo para ir contra. E como é que a gente pode mesmo agir no momento da tentação? É ter a palavra de Deus em nossos corações. É interessante que Eva tinha. Eva sabia a ordem de Deus. Até acrescentou. Isso não... Saber a palavra de Deus... Ontem tinha uma senhora passando aqui e ela falou, olha, eu vinha nessa igreja, eu tinha 11 anos, eu aprendi o Salmo 23. Até hoje eu nunca esqueci o Salmo 23. Aí estudando é interessante, né? Mas adiantou para alguma coisa saber o Salmo 23? Adianta alguma coisa saber versículo da Bíblia? É bom, mas tem que colocar em prática. E aí vem o salmista e diz ali, Salmo 119, 9,
Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí você pode colocar você mesmo, eu vou colocar eu, né? Não sou tão jovem assim. Mas de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Tem um caminho reto perante o Senhor? Observando o seu caminho, segundo a tua palavra, e não conforme o que eu acho, os meus achismos, aquilo que o mundo fala, aquilo que o meu professor fala, que meu patrão fala, que minha esposa fala. Não, observar o meu caminho conforme a palavra de Deus. Versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Ao mesmo tempo que ele fala, olha, como é que eu posso ter um caminho reto de obediência? Observando esse caminho conforme a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o salmista faz uma oração. Olha, de todo o coração te busquei, Senhor. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, deve ser colocada em prática. Não é apenas para estar decorado, porque ela serve, ela é usada para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, 5, só estou falando versículos aqui conhecidos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. No mundo de trevas, eu vou me guiar pela palavra do Senhor. Ela que vai ser o meu guia. Pode vir a tentação, e ela vai vir. E o maior exemplo de tentação que nós temos, a gente tem o primeiro aqui com Eva, mas o maior é a tentação de Jesus. O próprio Deus foi tentado por Satanás, e Satanás não usou serpente. Veio ele em pessoa tentar Jesus. E Jesus o combateu com a própria palavra de Deus. Satanás até, não dá tempo da gente ler, mas Satanás utilizou até mesmo um versículo da palavra de Deus. Lembra o que ele fez com Eva? Olha, misturou a verdade junto com a mentira. Mesma coisa, Jesus, olha, mas não é a palavra de Deus que diz, olha, que se o Senhor cair, vários anjos vão vir, vão pegar o Senhor, sustentar, para que o Senhor não caia, né, não tropece numa pedra. Mas Jesus o refutou com a palavra de Deus, colocando em prática. Colocando em prática. E no final, irmãos, um refrigério que nós podemos ter. As tentações vêm, as provações vêm. Isso a gente tem que deixar bem claro. Não é porque alguém é salvo que tudo vai ser mil maravilhas. Mas a verdade é que não sobreveio tentação que não fosse humana, provação. Mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentado além das vossas forças. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Nós não somos tentados além das nossas forças. Não somos tentados além das nossas forças. A gente pode achar que sim, mas tenha certeza que não. Lembra dos teus achismos? São errados. Quem é a autoridade? As Escrituras. E ela nos afirma que não somos tentados, provados, além das nossas forças. Mas não apenas isto. Deus não nos deixa ao léu. Olha, tu vai ser tentado, mas tu aguenta. Não, nós não aguentamos. Mas antes, juntamente com a tentação, Deus dará também o livramento, de modo que possamos suportar. Ele permite, mas ao mesmo tempo Ele nos dá o seu Espírito que nos fortalece, nos ajuda a lutarmos contra a tentação. Se nós amamos ao Senhor mesmo, nós vamos cumprir a sua palavra. É isso que Jesus fala ali em João. Olha, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu guardo os mandamentos e vou cumprir, pode vir tentação. Eu tenho o Santo Espírito dentro de mim. Posso combater. Né? Deus é tão bom para comigo. O que o mundo, o que Satanás pode me oferecer? O que a minha carne vai querer além daquilo que o Senhor já tem me dado? Né? Não é fácil, mas como o salmista diz, olha, por favor, Senhor, não me deixes, sair, ser abandonado e não guardar, não obedecer às tuas ordens. Amém? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, nos ajuda, nos fortalece, nos guia em toda a justiça,
nos guia na tua palavra e realmente, Senhor, nos ajuda a observarmos os nossos caminhos conforme a tua palavra. Que esse exemplo de Eva possa ser mesmo de alerta, possa servir de alerta para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana.